O título da nossa mensagem é o verbo que dá vida. A gente agora vai andar um pouco na Bíblia. Peço a vocês para que abra a palavra de Deus em João capítulo 4. Em João capítulo 4. Quando eu disse para minha esposa que o aniversário da igreja estava chegando, né, que já era agora, tanta coisa acontecendo, ela falou assim, eu já sei que o aniversário da igreja está chegando, mas eu também quero participar com a igreja. Aí eu falei, não, mas o próximo participa. Ela falou, não, de jeito nenhum. Fale com a igreja, eles entenderão, e eles vão também falar, tá tudo bem para eles, para mim participar, eu quero participar. E assim a nossa filha também. Então, né, acabei deixando aí, falei, não, vai ser sim, vamos deixar para o próximo mês, amém, irmãos? Peço que vocês entendam, tá? E é isso, obrigado pelo amor de vocês por nós também. Então, João, capítulo 4, a gente agora vai ver uma história, uma grandiosa história de um homem que tinha o seu filho, que precisava de uma cura. Ele foi até Jesus. Mas eu vou estar lendo a partir do versículo 43. Do versículo 43 até o 53. Amém? Quem não tem a sua Bíblia, pode estar seguindo aqui na tela. João, capítulo 4, versículo 43. Amém? Obrigado. 43. Isso, vamos estar lendo o 43 até o 53. Obrigado, Lara. Obrigado, Juan. Amém? Glória a Deus. Passado 2 dias, partiu dali para Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram ontem a hora 7ª, ontem a hora 7ª a febre o deixou. Com isto, reconheceu seu pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Amém, meus irmãos? Amém. Pai, levantamos aqui, meu Pai, o clamor da oração, meu Pai, o altar da oração. Entregamos, meu Pai, todas as palavras que estarão sendo aqui ditas a seus pés, meu Pai. Que o Senhor receba, meu Pai, toda adoração, toda exaltação nesse dia grandioso, meu Pai, um dia de ceia do Senhor. Um dia que lembramos também, meu Pai, do sacrifício de Jesus, nosso Salvador, meu Pai. Te peço, Senhor, que o Seu Santo Espírito esteja aqui conosco, meu Pai. Que entre em nossos corações, meu Pai, destrua barreiras, meu Pai. Que tudo que nos distrai caia por terra em nome de Jesus, meu Pai. Que a Sua presença se manifeste aqui, meu Pai, em Sua casa, em Seu templo, meu Pai. Louvado seja o Seu santo nome. Vinde a nós, meu Pai. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, para entendermos, né, primeiramente aqui o que a gente teve lendo aqui, a gente tem que entender onde Jesus estava, né? Porque o texto diz, passado 2 dias partiu dali para a Galiléia. Se a gente volta um pouco, a gente vai ver que ele estava na região de Samaria, com os samaritanos. A gente lembra ali uma passagem anterior da mulher samaritana, a mulher do poço de Jacó,
Vocês se lembram dela? A mulher ali que estava ali, que ela teve 5 maridos, e aquele que ela estava agora não era o seu marido. E quando Jesus pediu água a ela diz, um judeu pedindo água a um samaritano? Pois ela sabia que os judeus e os samaritanos não se davam bem de jeito algum. Tanto que se a gente volta lá no livro de Marcos, no livro de Mateus e Lucas, a gente vai ver que um dos insultos que tiveram contra Jesus foi chamar ele de samaritano. Era um insulto muito grande para os judeus. Naquela época, chamar alguém de samaritano. Pois sabiam da discussão, da confusão que eles tinham. Os judeus acreditavam que os samaritanos se tornou uma tribo pagã, pois eles começaram a casar com pessoas de outras raças, de outras culturas. Então começou a ter aquela mistura. E judeus, eles sempre tiveram aqui, não, a gente tem que casar com judeu, o povo israelita, tem que ser de Israel, não podemos manchar, tem que ser da tribo X, da tribo Y, não pode ter mistura de outra raça. Em Samaria já não, em Samaria tudo era aberto. Então eles eram considerados como povos pagãos, povos que adoravam a Deus Baal, a Será e tudo mais. Então eles não consideravam que era um povo de Deus. E quando Jesus estava ali naquele poço, pedindo água para aquela mulher disse a ele, como pode um judeu pedir água a uma pessoa samaritana? Pois ela reconheceu Jesus pelas vestes, que ele era judeu. E Jesus era judeu, né, irmãos? Jesus vem da tribo de Judá. Então, ela vira para ele e fala isso. Jesus fala para ela depois, se você soubesse quem está falando contigo, você entenderia, você não viria mais aqui buscar água. Pois o horário que aquela mulher ia buscar água também, era um horário que ela sabia que não tinha ninguém. Pois assim como ela era casada com 5 homens e aquele marido agora atual dela não era o seu marido no papel, ela também era mal vista naquela cidade. Então por isso que ela ia naquele horário. Eu imagino essa mulher chegando ali naquele horário e vendo alguém ali. Né? De longe ela fala, nunca tem, hoje tem alguém. Quando chega ainda é um judeu. Fala, só que me faltava, ainda tem que ter um judeu. Ainda o judeu pede água para ela. Ela fala, agora zangou tudo aqui, né? Agora deu ruim tudo. Mas aquele homem era o Messias, era Cristo. Depois ele fala para ela vai e anuncia a toda Samaria. E esse homem, por acaso, não é Cristo? Pois ele retratou minha vida, ele falou tudo, ele é um profeta do Senhor. E por isso que eu quis ler antes, porque quando a gente vai em João 4, versículo 39, a gente vê que diz ali, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Então ela chegou anunciando e muitos creram que ele era o Messias. Mas depois a gente vê mais um pouquinho adiante, que diz no 40, vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Aí no 41 diz, muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, por causa da pregação. A gente tem que entender isso antes de entrar aqui na cura do filho. Que os samaritanos, mesmo sendo um povo rejeitado pelos judeus, eles acreditaram na palavra de Deus. Na palavra. É sobre isso, irmãos. Não precisaram ver milagres. Não precisaram ver coisas grandiosas. Ressurreição, água transformada em vinho. Não. Creram pela palavra. E Jesus volta agora à Galileia. Chegando ali na Galileia. Na terra onde Caná da Galileia, onde ele fez a transformação da água em vinho. E a gente vê que o João, né, o autor do livro, ele registra algo integrante para nós aqui. Ele escreve, um profeta, que Jesus disse, um profeta não tem honra na sua própria terra. Jesus vinha da Galileia. Por que a gente tem que entender essa situação que um profeta não tem honra na sua terra? Exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês, pois Jesus estava em Samaria, e em Samaria ele não precisou fazer milagres. Simplesmente pregou a verdade. E eles acreditaram por conta da verdade. Mas quando ele volta para Galileia, as pessoas se lembravam dele. Por quê? Porque se lembraram da festa. A festa anterior eles se lembraram. Porque, olha no versículo 47.
tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então eles viram que Jesus voltou, pois sabia que Jesus estava ali antes, ele tinha feito aquele milagre, um milagre ali, transformando a água em vinho, algo grandioso do Senhor, uma transformação. Hoje em dia a gente não vê isso, mas muitos de nós hoje em dia não vêm à igreja, não vêm ao templo do Senhor em busca da palavra. Muitos vêm em busca de milagres. Quantos de nós não vemos essa situação hoje em dia, onde um profeta, alguém que se diz profeta, um cara que diz que faz, que recebe de Deus, assim diz o Senhor, e as pessoas vão, não, porque ali o Senhor fala, vamos até aquela igreja, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, a minha situação está passando isso, eu preciso escutar isso. Muitos não estão em busca do que o Senhor diz, mas em busca do que o Senhor faz. A gente vive isso nos dias atuais, e é uma tristeza, porque muitos se dizem cristãos, mas nem sequer querem ouvir o que Deus tem a dizer, querem ouvir o que Deus tem a entregar. Pois é a minha situação, Senhor, eu estou passando por situação difícil, eu preciso do milagre. Mas eu não quero ouvir a palavra, eu quero ouvir os sinais, eu quero ver os sinais, as maravilhas. E isso aqui é retratado aqui, quando Jesus volta a Galiléia. Ele vê exatamente esses dois tipos de fé. A fé que nasce, que tem ali na palavra, e a fé que depende de experiências e sinais. Isso é uma tristeza para Jesus ver isso. Isso é muito triste. Pois por isso que Jesus inicia dizendo, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Aquelas pessoas que chegaram até Jesus ali agora recebendo Jesus, não receberam ele porque ficaram sabendo do que aconteceu em Samaria, onde muitos se converteram pela palavra, pela pregação, pela exposição da verdade. Não, muitos receberam Jesus pois souberam e estiveram presentes naquela festa, onde houve um milagre. Se agora teve um milagre de uma água lá, o que ele fará aqui entre nós agora? Qual o milagre grandioso que ele nos dará? Estavam em busca somente de você, do eu, o verdadeiro eu. Não se trata de nós, do reino, mas somente do que eu preciso, o meu momento, o que eu estou passando. Eu quero o meu milagre. Eu quero um milagre para minha casa, para minha família. Fulano é fulano. O importante é eu, o meu mundo. Não quiseram saber do que Jesus tinha feito em Samaria, nem sequer reconheceram. Por isso que Jesus inicia, que João inicia falando isso. Mas vamos fazer a exposição do texto agora. O desespero de um homem de posição. Versículo 46 e 47. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então aqui, irmãos, surge então um oficial de um rei. Provavelmente, conforme a gente vai lendo as histórias, conforme a gente vai lendo os livros, a gente tende a entender que ele é ligado a Herodes Antipas, o rei ali Herodes Antipas. Um homem de autoridade, influente, respeitado, tem um cargo alto. Mas agora, nesse exato momento, ele enfrenta algo que poder nenhum resolve, dinheiro algum resolve. Seu filho está morrendo. A gente tende a entender, conforme a gente vai lendo, conforme a gente vê, a gente entende, nós entendemos, tentamos entrar na história, tentamos fazer parte dessa história. Que esse homem já tinha buscado muitas soluções, tinha ido atrás, talvez de médicos, talvez ali de curandeiros,
pois ele não era judeu, esse homem. Ele era um oficial, um soldado ali. Mas ele ouviu dizer que tinha um homem que fazia milagre, que tinha um homem que transformava água em vinho, que tivera ali antes, que passou por ali, fez uma transformação, fez um milagre em uma festa. Esse homem poderia dar uma resposta a ele, esse homem poderia curar o seu filho, se quisesse. Então ele chega e vai atrás desse homem que está ali, que anunciaram que chegou ali novamente a Galileia. Na cultura da época, meus irmãos, a gente entender o que representa na cultura ali da época que vivia um filho, a gente tende a entender que é a continuidade do nome, continuidade da família, né? Segurança ali da família, herança, futuro. Tudo depende de um filho. Onde você deposita e fala, eu tive isso, meu filho vai continuar a minha linhagem. Mas agora está acabando, esse homem está tendo ali uma ameaça. Ameaça total à sua vida, à sua árvore genealógica. Ele tem um filho que está à beira da morte. Um filho onde ele já não vê mais solução pelas mãos do povo, ali dos médicos. Ele está vendo que a vida do seu filho está esvaindo, está indo embora. E a gente tem essa mesma situação nos dias atuais, meus irmãos. Nos dias atuais. Porque se a gente for parar para pensar nos dias atuais, essas mesmas situações chegam até hoje, nos nossos dias. Hoje a gente tem a tecnologia, medicina avançada, inteligência artificial, recursos financeiros. Mas ainda a gente não tem um controle sobre a vida, a morte, a dor e o sofrimento. E a dor, meus irmãos, a dor nivela todos. A dor nivela todos. A dor nos coloca todos no mesmo nível. Quem não se lembra aqui da época do Covid? Um vírus que atingiu aí globalmente o mundo, abalou a estrutura do mundo. Hoje eu não sei vocês, mas eu perdi muitos amigos. Perdi muitos conhecidos pelo vírus. E dessas pessoas que eu perdi, que eu conhecia, teve pessoas bem de vida, teve pessoas pobres e teve pessoas ricas. A doença abalou todos. Todos. Não existia essa diferença de poder, de eu tenho dinheiro, mas o dinheiro não compra saúde, meus irmãos. Dinheiro vocês podem achar, nós achamos que compra muitas coisas, e compra mesmo. Podemos fazer muitas bênçãos com o dinheiro. Mas algo que o dinheiro nunca vai comprar é a saúde. É a saúde, meus irmãos. E isso a gente está vendo aqui no texto de um homem que está vendo, ele tem poder. Ele tem poder. Pois ele é um oficial do rei. Mas ali, diante do poder dele, ele não pode fazer nada contra a vida e a morte que se aproxima. No versículo 48, então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Jesus responde. Ele não está desprezando o pai que está ali aflito. Ele está confrontando a mentalidade da região. Pois a gente viu no início que o povo ali recebeu Jesus pelo milagre. Então aquela mensagem, aquela resposta de Jesus não é para o pai que está ali, mas para todos em volta do pai. Por quê, meus irmãos? A Galileia, quando a gente vê a Galileia, queria o quê? O espetáculo. Eles foram ali porque eles sabiam que Jesus tinha transformado uma água em vinho. Então, o que seria agora a grandiosidade desse homem? O que ele fará aqui? Queria milagres em tudo. Queria ali sinais, os sinais visíveis que eles pudessem ver. Esses homens chegaram ali, não era com a fé no Messias, mas chegaram ali porque agora ele vai fazer algo muito maior. Muito maior. Lá ele fez isso naquela época que ele estava aqui, agora ele voltou novamente. Vamos para lá, vamos todo mundo ver. Agora todo mundo vai ver ao vivo.
Vamos ver ao vivo um milagre ali, um espetáculo. Algo espetacular de Jesus. Infelizmente, a nossa geração não é diferente, irmãos. Vivemos numa cultura de evidências visíveis. Hoje em dia, vídeos no Instagram, provas, experiências emocionais, testemunhos que viralizam. Mas o Evangelho, meus irmãos, sempre vai chamar a gente para algo mais profundo em nossas vidas. Não é fé baseada em espetáculo. Nunca será. Mas fé baseada na palavra. É aquilo que Jesus disse. Grandioso é você que não viu e creu. Essa que é a fé. A fé onde a gente não vê, mas a gente crê, a gente acredita, a gente confia. A gente tem uma fé baseada na palavra. Não importa o momento, a angústia que estamos passando, nós acreditamos que Jesus é poderoso, muito maior do que qualquer coisa em nossas vidas. É sobre Ele, meus irmãos. É sobre eles. Mas, infelizmente, muitos estão em busca somente dessas situações. De querer ali, é o que eu disse no início. Eu conheço pessoas que se vier um profeta aqui em Lausanne, na cidade de Lausanne, ele quer e está lá, ele não vai pela palavra, ele vai pelo espetáculo. Porque quantos de nós não viu essas coisas? Me desculpe pela palavra, meus irmãos, mas baboseira. Profeta que revela CPF. Olha a geração que a gente vive, meus irmãos. Um profeta que revela CPF. Ele não revela a palavra de Deus. Hoje em dia, quantos de nós não querem ouvir a verdade? Antigamente, os profetas só traziam a verdade, exortação para os povos. Mas hoje em dia, se falamos algo que Deus manda, que Deus fala, Deus está pedindo para que você largue isso. Deus está pedindo para que você jejua mais, que você ore mais. A pessoa fala, ué, cadê a bênção? Né? Eu quero o profeta que fala lá que eu vou ganhar um carro, que eu vou ganhar uma mansão, que eu vou ganhar não sei o quê, só quero o que eu ganho. Agora você está profetizando que eu vou perder? O que é isso? Não sei, eu não quero não. Sair longe de mim, longe de mim. É isso. Muitos, exatamente essa situação é triste, meus irmãos. É triste. A gente deveria rasgar nossas vestes, igual o povo antigo ali, os reis, os profetas, rasgar, jogar terra na cabeça e chorar. Plantear de choro. Falar, Senhor, até quando? Eu sei que o Senhor diz, está escrito que isso a gente viveria. E Timóteo, Paulo diz isso para Timóteo no seu livro, no capítulo 3, no capítulo 4, ele expressa exatamente as situações. Vão nascer e vai nascer. Vão ter líderes e mais líderes. Vão ter pastores se dizendo pastores em pele de ovelha. Lobo em pele de ovelha. E eles falarão doutrinas falsas, ensinarão doutrinas falsas. Não pregarão mais o evangelho, não pregarão mais a verdade. Somente o que a sua carne deseja. E a tendência, meus irmãos, a gente ora pelo um avivamento. A gente quer viver um novo avivamento. Principalmente nessa cidade, esse país. Um país onde teve grandiosos homens conhecidos. Quem não conhece? João Calvino. Zygmunt, em Zurique. Grandiosos homens de Deus, estudiosos da palavra, ensinou tantas coisas. Fizeram coisas erradas também, pois são humanos, homens. Mas ensinaram bênçãos de Deus para todos, para um país. E hoje em dia a gente vê um país onde a fé está sendo cada vez mais morta. Não se ouve mais falar de Deus. Onde o inimigo reina, está reinando. E se a gente não fazer atenção, a gente acaba se levando por esse mundo, por essa vaidade deles. A gente tem que trazer a palavra para a Suíça, meus irmãos. Temos que levar a palavra para esse país, temos que orar por esse país. Olha o que está acontecendo no Oriente agora, no Oriente Médio. Guerra, Estados Unidos guerreando contra o Irã, Israel também. A gente fala, mas ali é um regime militar, o cara usurpou o reino, está ali um líder. Mas os Estados Unidos não está atrás de livramento para o povo. A gente tem que entender, os Estados Unidos está atrás de poder e mais poder, meus irmãos. É sobre petróleo, sobre riquezas. O homem mata outro homem por riquezas, não é porque Deus mandou, não é porque Deus ordenou, é porque Ele quer, é desejo da carne. É dinheiro, é mais poder, ser mais rico, ser mais próspero. Governar acima de todos.
Não se enganem, meus irmãos. Não é só porque uma pessoa é ruim, uma pessoa é mal, que o outro está matando, está desejando mal e você está falando, é isso aí. Não, está errado do mesmo jeito. Hoje, nos nossos dias, não resolve na guerra, resolve na oração. Resolve no diálogo. Mas ninguém quer dialogar hoje em dia. Onde o outro tem um poder maior, ele sabe que ali não tem diálogo. Ele vai atacar e vai arruinar, e vai destruir. A gente vê o Irã, eu falo, tá escrito em Apocalipse sobre isso, irmãos. Sobre ali essa situação que vai acontecer. Normalmente, muitos tendem a dizer que o Irã irá desaparecer. A gente tem ali a questão de Gog e Magog, né, em Apocalipse. Então, é basicamente naquela região. Mas eu não imagino que seja já, espero que não. Mas a gente vê que o fim está próximo. A gente vê isso não é por causa das guerras, porque Jesus disse, vocês vão ouvir guerras e rumores de guerra, mas ainda não será o fim, será o início. A gente vê isso, a gente está vivendo isso desde quando a gente nasceu, a gente vê sobre isso. Quando eu nasci, quando eu entendi um pouco sobre guerra, sobre o que era, o presidente dos Estados Unidos era o George Bush, não sei se vocês lembram dele, e ele estava guerreando ainda, acho que era com o Iraque, que ainda tinha o Bin Laden, Saddam Hussein, todos esses caras eram vivos ainda. E, né, os outros falavam, na época eu não era crente não, mas eu ouvi o pessoal falar, Jesus está voltando. E eu falo, não sei nem o que eles estão falando, mas amém. Depois teve a questão do ano 2000, que ia acabar o mundo, né, que é em fogo. E a gente tem essas teorias hoje em dia. Mas a gente sabe que Jesus voltará, meus irmãos. Mas muitos, por ouvir dizer, muitos por ouvir escutar que Jesus voltará, que Jesus está voltando, já não acreditam, já não pensam assim mais. Não esperam. Esse é o problema. Porque quando Jesus vir, ele vai vir de uma vez, em glória, em poder. Majestoso será, pois todos virão. Todos virão. O mundo inteiro vai ver a volta do nosso Senhor. Mas se a gente não estiver ali vigiante, com a nossa lamparina acesa, a gente vai ser pego como as mulheres que foram atrás do azeite. E quando elas voltaram, a porta já estava fechada. E o noivo não as receberam. Pois assim é Jesus retratado. A gente espera pelo noivo, o noivo da igreja. A gente espera pelo noivo, meus irmãos. Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça, meus irmãos. Mas não pense, meus irmãos, que isso que está acontecendo no mundo é pelo bem do próximo. Nada disso. É pelo seu bem maior. Infelizmente, a gente vê um lado onde ali, recentemente foi dito que eles poderiam bater nas suas esposas, mas não poderiam quebrar nada da sua esposa. Olha que lei terrível. Bater em mulher. Covardes, homens covardes. Veremos agora quais serão as próximas notícias desse mundo. Mas oremos, irmãos. Estamos em oração pela volta do Senhor, para que isso acabe, pois isso vai acabar. Em Apocalipse diz. Não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas. As lágrimas tiveram, Jesus vai tirar, vai nos limpar. Não haverá mais tristeza. Somente alegria plena com o Senhor, meus irmãos. Mas esse povo aqui que chega ali, esse povo ouviu dizer desse homem, esse homem que faz milagre. E eles vêm ali. Mas como eu disse no início, que eu quis retratar para vocês a questão dos samaritanos ali, onde a mulher vai e anuncia ali, a primeira evangelista, né, nós temos, a primeira evangelista que anuncia Cristo para aquele povo. Por acaso ele não é Cristo, ele falou sobre minha vida, ele está aqui agora. E o povo foi lá ouvir e creu no que a mulher trouxe. Mas depois o povo diz, agora já não cremos pelo que a mulher diz, mas cremos porque também ouvimos a palavra. Mas quando ele volta para Galileia, o povo não creu na palavra. O povo estava atrás de um milagre. O povo queria um milagre. A fé baseada em espetáculo. A fé onde o cara está ali, eu sei teu CPF, e você está, aleluia, eu também sei, mas vai. Você acredita que isso é de Deus, meus irmãos? Onde tem Deus nisso? Charles Spurgeon diz uma frase, meus irmãos, que um dia ia ter um bode entretendo, ia ter um palhaço entretendo bodes, que ia estar trocado, ia ter alguém aqui na frente ensinando besteiras e as pessoas estariam dando glória a Deus. E eu imagino que esse tempo chegou.
Mas não aqui, meus irmãos, amém? Amém, meus irmãos? Não aqui. Sempre traremos a verdade que Cristo trouxe. A verdade que está na palavra de Deus. Onde, glória a Deus, a gente pode ler hoje em dia. Por questão da reforma, glória a Deus por isso. Está traduzido em todos os idiomas possíveis do mundo. E a gente tem acesso, glória a Deus. Mas no versículo 49, a gente vê uma fé ainda imatura. Uma fé linda que crê, mas está no início. Pois assim diz: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Então o oficial insiste ainda para Jesus ali: venha comigo, desça comigo. Eu preciso que você venha comigo. Meu filho está morrendo. Eu preciso de você ali comigo. Venha até minha casa. Ele ainda acredita que Jesus precisa estar fisicamente presente. Essa era a concepção ali comum na época. Ainda mais sobre o que tinha acontecido. O poder estava ligado à proximidade física. A pessoa tinha que estar próxima para ver o milagre, o poder. Mas João está trazendo para nós um evangelho que começa assim: no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo cria pelo falar. Poder das palavras. E agora, meus irmãos, Jesus faz algo extraordinário. No versículo 50, o milagre pela palavra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Jesus não se move, Jesus não toca, não ora longamente, ele apenas fala. E o texto diz algo poderoso. Porque o que o texto traz para nós? O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E aqui, meus irmãos, aqui está o verdadeiro milagre. Ele saiu sem ver nada, sem confirmação, sem garantia visível. Ele caminhou sustentado apenas pela palavra. A distância, irmãos, a gente entender um pouco mais, a distância de Cafarnaum e Caná era de aproximadamente 25 a 30 quilômetros. Era mais ou menos. Ali, conforme diz o povo, que, como a gente vai estudando, que era uma caminhada de uma pessoa que andava normalmente normal, de um dia. Então esse homem volta, ele vem, fala com Jesus, volta, pelo visto descansa, e no outro dia ele continua a sua caminhada. Mas esse homem subiu 25 a 30 quilômetros em desespero. Desesperado pela situação de sua casa. Movido pela dor, movido pelo amor ao filho. Muitos de nós aqui que temos filho, muitos de nós que conhecemos pessoas que amamos, a gente pode fazer, a gente faz isso pelo amor daquela pessoa. A gente consegue, a gente anda de desespero, a gente vai. A gente quer a cura daquela pessoa. Se a gente hoje está aqui, a gente precisa ir no Brasil buscar um medicamento para a pessoa, a gente dá um jeito de ir até o Brasil por esse medicamento. Amém ou não, irmãos? E assim esse homem fez. Esse homem ouviu falar quando estava ali na casa dele, na cidade dele, que um homem que fez um milagre do vinho voltou até a cidade. E ele falou: esse homem vai curar meu filho, eu preciso ir até lá. Onde ele está? Está lá, Caná da Galileia. Eu vou. Pegou, saiu de casa e foi. Era longe, é longe, mas ele vai curar meu filho, eu tenho certeza disso. Eu creio nesse homem. E foi até ele. E aqui Jesus diz a ele: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra. Mas o maior milagre, meus irmãos, não é a distância que ele percorreu. Foi o fato dele voltar sustentado apenas por uma palavra. Apenas pelo que Jesus disse. Ele subiu desesperado. E agora ele desce confiante. Isso é transformação de fé, meus irmãos. A fé nossa, a fé cristã nossa, não caminha sustentada por provas visuais. Ela caminha sustentada pela palavra. A gente tem que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, acreditando, crendo que a gente pode viver essas maravilhas que
aconteceu, que está descrita. E quantos de nós não têm visto, ouvido maravilhas que acontecem até hoje? Glória a Deus por isso, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Esse homem, como a gente vê, ele já cria em Jesus, que Jesus poderia curar o seu filho. E João, algo que ele vem retratando nesses sinais que eu estou trazendo para vocês, para a gente estudar junto, João, ele vai descrevendo uma fé que vai, conforme vai indo, ela vai crescendo. Ela vai sendo moldada, ela vai sendo transformada. É uma fé que a gente pode dizer, é uma fé rasa. É uma fé rasa, mas ela se transforma em algo extraordinário, em algo preenchido pelo amor de Deus. Essa é a fé que João descreve nesses sinais. É uma fé onde ali, a gente vê no primeiro milagre, acabou o vinho, Maria estava ali, Maria chega até Jesus e pede para ele, ele fala, mulher, não é chegada a minha hora, mas ela vira para os servos e diz, faça o que ele vos disser. As pessoas que estavam ali, talvez tinham uma fé, entendi, né? O que será que ele vai fazer? Mas, né? É água. E Jesus manda eles descer as talhas e transforma aquela água em vinho. E ali todos creram realmente, viram. É uma fé que cresce. O povo da Samaria, mulher veio ali do poço, contou a eles. Por acaso esse não é Cristo? E eles ouviram e creram naquilo que a mulher falou, creram. Mas quando ouviram o próprio Messias falando, pregando a verdade, pregando a palavra, aí sim eles acreditaram, aí sim eles creram. Agora já não é mais por ela, e sim pelo que a gente ouviu. É uma fé contínua. João vai descrevendo o livro dele, uma fé contínua. Ele traz Cristo como cerne, a base do Evangelho. O Salvador do mundo. No início, o Verbo, aquele que criou todas as coisas, que estava com o Criador. Ele é Deus, meus irmãos. É isso que João vem descrevendo para nós. Jesus é Deus. Ele é Deus. E aqui Jesus diz a esse homem, para ele ir, que o filho dele vai estar curado. Vá, seu filho vive. Ele não viu nenhum milagre, mas ele ouviu o milagre. E ele creu naquilo que Deus falou para ele. Jesus Cristo. Ele volta agora. Agora a gente vai passar para a finalização do versículo 51 ao 53. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram, ontem, a 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Meus irmãos, isso aqui é algo magnífico. Porque no caminho que ele está fazendo, no caminho de volta, os seus servos encontraram com ele. A gente tem o quê? Que quando Jesus disse ali, como o texto diz para nós, a 1h da tarde, que aqui na minha versão está ontem, a hora 7ª, né? Que ali eles têm isso, mas hora 7ª significa 1h da tarde. A gente tem que o filho saiu, cessou a febre. Quando Jesus disse a ele, vá, seu filho vive. Então ele pegou o caminho de volta. Então os seus servos, quando viram que o filho ali já estava bem, eles disseram o quê? Vamos ao encontro do nosso Senhor. Porque assim a gente anuncia a ele que ele já não precisa estar lá procurando o homem, pois o filho dele melhorou. Então eles pegaram o caminho de ida até Caná. E o homem de Caná a Cafarnaum. E no meio dessa estrada, no meio desse caminho que eles estão ali fazendo, eles deviam ter descansado também pelo caminho, porque é uma caminhada longa, é uma caminhada distante, é 30 quilômetros, meus irmãos, é distante, principalmente na época. Eles devem ter parado para dormir, para descansar, mas no meio desse caminho, no outro dia eles se encontram. O homem voltando, confiante na palavra de Jesus, e os servos indo dar uma notícia para ele. E quando eles se encontram, os servos dizem a ele, já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Eu imagino que esse homem, quando ele ouviu a palavra do servo, quando dizia que o seu filho vivia, ele tem ali
entrado em uma emoção profunda. Eu tendo a imaginar isso. Sabe, ele teve um encontro com Jesus, meus irmãos. Ele falou com Cristo. Cristo falou com ele. Esse é um encontro que todos nós buscamos, meus irmãos. Esse homem teve esse encontro, esse homem teve com Cristo, o Messias. E quando ele pergunta a hora, descobre. Foi exatamente quando Jesus falou. Isso mostra para nós, meus irmãos, que a palavra de Cristo não é simbólica. Ela é eficaz, ela é soberana, ela produz vida. Cristo. Esse é o resultado, meus irmãos. O resultado final é: e creu ele e toda a sua casa. A fé aqui, meus irmãos, a fé, ela amadurece. Ela começa frágil, mas cresce quando experimenta a fidelidade da palavra. Esse homem chegou até Jesus, quando ele foi até Jesus, quando ele percebeu que estava ali o homem em Caná, tinha chegado um homem em Caná. Pois esse milagre que Jesus fez foi falado por toda aquela região. Toda aquela região conhecia Jesus, a sua família, sabia de onde ele vinha, sabia quem era, e agora esse homem está fazendo milagres. E esse homem precisa de um milagre, o seu filho está morrendo. Ele vai até Jesus, ele chega até Jesus, e quando ele chega, ele pede para Jesus vir com ele. Você tem que vir comigo até minha casa, eu preciso de você comigo na minha casa. Pois ele acreditava que o milagre tinha que ter a presença de Jesus. Pois a presença de Jesus no milagre de Caná ali do vinho, Jesus estava presente. Então todos falaram, esse homem transformou a água em vinho, mas aqui, conosco, todo mundo junto. Agora esse homem vem querendo um milagre, querendo uma resposta, mas fala, você tem que vir comigo porque o meu filho não pôde vir, ele está doente, mas você estando na minha casa, ele pode ser curado se você impor as mãos sobre ele, se você estiver ali, orar por ele. E Jesus mostra algo surpreendente para esse homem. Jesus não precisa estar presente. Jesus não precisa ir com ele. Jesus simplesmente libera a palavra. A palavra de Jesus cura, a palavra de Jesus traz vida, a palavra de Jesus nos restaura, meus irmãos. Jesus, ele faz a distância. Ele aqui nos mostra, João nos mostra que Jesus não precisa estar presente, ele está presente em todos os lugares. Ele é onisciente, ele é onipresente, meus irmãos. Jesus está em todos os lugares. Em todos os lugares, meus irmãos. Jesus está aqui, saindo daqui, Jesus está com você. Você chega na sua casa, Jesus está na sua casa. Tenha fé, meus irmãos. Acredite. Tenha fé, meus irmãos. Creia em nome de Jesus. Que o Jesus que carregamos, ele não está preso num templo como antigamente, onde existia um templo que tinha ali o Santo dos Santos e somente ali Jesus estava presente, somente ali Deus manifestava. Esse véu foi rasgado. Jesus se fez maldito por nós, libertou nós dos cativeiros da vida. E hoje ele está presente em qualquer lugar de nossa vida, meus irmãos. A gente o leva em qualquer lugar, em qualquer situação, não importa onde. Jesus está. Jesus está, meus irmãos. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E hoje a pergunta que fica para nós, meus irmãos, é uma pergunta que continua a mesma. E aqui eu faço duas perguntas para nós, todos nós. Você precisa ver para crer? Ou crer para depois ver? Porque a gente for parar para pensar, tem pessoas que recebem Jesus enquanto ele resolve os problemas. Mas a verdadeira honra acontece quando confiamos nele mesmo antes da solução. Talvez muitos de nós estejamos vivendo uma enfermidade, uma crise familiar, uma espera angustiante, um problema onde você não vê solução, um problema que você está vindo buscar. E Jesus ainda diz hoje, meus irmãos, vá, vive. A questão é, você consegue caminhar apenas sendo sustentado pela palavra de Deus? Pela verdade? E para concluir, meus irmãos, a Galileia recebeu Jesus pelos sinais. O oficial começa buscando o milagre, mas ele terminou confiando na palavra. Esse é o crescimento da fé. A gente vê anteriormente que Samaria já não buscava o milagre.
Samaria, eles achavam ali, eles criam que judeus, tinha essa discussão entre judeus e samaritanos. Mas Jesus chega ali trazendo a palavra da salvação. Traz uma revelação para essa mulher. E essa mulher anuncia toda a região, toda a cidade. E a cidade crê somente dessa mulher anunciar. Somente por essa mulher ter anunciado o que ele tinha dito a ela. Eles creram. Mas quando eles chegam até Jesus, eles percebem, realmente esse é o Cristo. Realmente esse é o Messias. A gente já não acredita, a gente já não crê pelo que a mulher disse. Mas a gente crê porque ouvimos você falar. A gente aqui, retratado, somos galileus ou samaritanos, meus irmãos? A gente crê porque vemos milagres? Ou a gente crê porque Jesus é o milagre? Ele é o milagre, meus irmãos, é a base da nossa vida. Eu poderia falar de tantas coisas que Jesus fez em minha vida, meus irmãos. Mas de uma coisa simples que Jesus fez, que eu acredito que é o maior milagre de minha vida, foi Ele ter estendido as mãos para mim e ter dito, vinde, bendito do meu Pai. E hoje estou aqui na presença do Senhor, pela honra e glória de Deus, proclamando a sua palavra, estando aqui em comunhão com os seus santos, os seus servos. Para mim isso não tem preço, esse é o maior milagre, meus irmãos. Jesus vive, meus irmãos. E João aqui deixa registrado isso para nós, para que ao lermos, também façamos a mesma jornada, da necessidade, a confiança, a ansiedade, a fé madura. Porque a palavra que falou naquele dia, ainda hoje é a mesma. E quando Cristo fala, a vida acontece. Louvado seja o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Bom, meus irmãos, nos coloquemos de pé. Vamos passar para o nosso momento da ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Bom, como muitos sabem, vou repetir novamente, bem-vindos àqueles que estão aqui visitando a gente, muito obrigado pela presença de vocês, agradeço de coração, sempre bom tê-los, né, na presença do Senhor, é sempre bom escutar, ter a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus em comunhão com os irmãos, assim como dizem Hebreus, que não deixemos de congregar como é costume de alguns, que tenhamos isso em nosso coração, congreguemos com os irmãos, com os servos de Deus, na presença dele. Mas a ceia do Senhor é um momento magnífico para nós. É onde a gente proclama a volta de Cristo. Onde a gente lembra o sacrifício do Filho. Onde a gente percebe que o que o Filho passou, o que o Filho sustentou por nós, o que Ele aguentou, a caminhada que Ele percorreu por todos nós que estamos aqui. Infelizmente, muitos tendem a dizer que eu não pedi, eu não estava, quando Adão pecou, eu não estava ali, mas a gente lembra exatamente desse ponto, o ponto cerne do Evangelho. Muitos de nós também não passamos pela cruz, pelo sofrimento da cruz, mas Ele viu cada um que está aqui e Ele pagou o preço. Ele pagou o preço, meus irmãos, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem pecado. Alguém que nunca pecou, mas que tem o maior exemplo em nossas vidas. E deixou isso escrito para nós, revelado nos Evangelhos. Jesus Cristo, nosso Senhor, meus irmãos. Bom, aquilo que a gente sempre diz na Vale, a gente quer que todo mundo participe da ceia, né? Espero que vocês consigam, quem ainda tem um problema, quem ainda não se reconciliou com o Senhor, que vocês reconciliem isso com o Senhor, para que participe também conosco na próxima ceia, que estejam presentes nesse momento grandioso. Pois é assim que está escrito. É assim que a gente vê escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, que a gente vai ler. Que faça isso todas as vezes que o beber em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós, como Igreja Batista, acreditamos que é necessário, quem vai participar da ceia do Senhor, tenha passado pelo batismo das águas. Pois para nós o batismo é visto como um passo de obediência à fé. Onde você ali proclama, você tem o testemunho de fé pública, que você entregou a sua vida para Cristo. Eu sei que muitos, quando a gente diz isso, muitos acreditam, mas falam, mas e o ladrão na cruz?
Eu acredito, meus irmãos, que quando o evangelho foi anunciado para aquele ladrão, que Cristo, o Messias, estava do seu lado, se ele tivesse a oportunidade de descer da cruz e passar pelo batismo, ele tinha passado. Pois qual é o exemplo que a Bíblia diz que a gente tem que seguir? Quem é o maior exemplo que a gente tem que seguir? O exemplo de Cristo. E Cristo passou pelo batismo. E o batismo significa o quê, meus irmãos? Arrependimento. Arrependimento de pecados. Aí muitos falam, mas Jesus não tinha. Exatamente esse ponto. Porque se Jesus não tivesse deixado isso para nós, esse exemplo para nós, muitos hoje em dia não passariam, não fariam o batismo. Falariam, mas eu tenho que seguir quem? Jesus. Mas Jesus não passou pelo batismo, então eu também não vou passar. Mas ele deixou isso para nós. Que a gente tenha como exemplo, que faz parte de um cristão o batismo. É algo normal para um cristão ele passar pelo batismo das águas, ele tem que passar. A gente crê e acredita que muitos talvez não consigam, talvez por uma doença, talvez algumas coisas. E aí, para nós, como batista, é submersão. Tem que descer mesmo, imergir lá. Né? Vai lá, fica um tempo com o Senhor, se você voltar, amém. Se você não voltar, você já vai com ele. Amém? É esse o ponto. Mas se não der, a gente tem ali, traz um pouco, joga um pouco na cabeça da pessoa, a gente faz de aspersão também. Mas somente se não puder passar pelas águas. Mas, irmãos, quem não vai poder participar, estaremos aqui orando pela vida de vocês. Estarei aqui orando por vocês também. Porque eu acredito sim, que todos devem participar disso. Amém? Antes de passar, eu gostaria de chamar o irmão Luan aqui para orar. Pela administração, amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos fechar os nossos olhos. Amém, meu Pai. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra, Deus. Glória a Deus, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, todos os dias o Senhor confirma nos nossos corações, Senhor, essa vontade, essa sede, essa ânsia, e te buscar cada vez mais, Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, colocamos aqui todos os nossos irmãos, nos colocamos diante da Tua presença, Deus. E dizemos a Ti, Senhor, para Tu acrescentares a nossa fé, Pai. Amém, Jesus. Tua palavra diz, Senhor, que se nós tivéssemos, Senhor, a fé do tamanho do grão de mostarda, nós diríamos, Senhor, a esse monte, sai daqui e passa para o outro lado, e assim Aleluia, aconteceria, Deus. E nós te pedimos, Senhor, hoje, que o Senhor esteja acrescentando a nossa fé, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, acreditar na Tua palavra, Deus, veemente, Deus. Para que nós possamos, Senhor, acreditar quanto deres uma ordem, Senhor, a gente saber que aquele milagre na nossa vida já aconteceu, Deus, no nome de Jesus, Senhor. Paizinho, no nome de Jesus eu coloco, Senhor, cada milagre, Senhor, que o Senhor vem operando todos os dias nas nossas vidas, Pai. Cada livramento, o Teu cuidado, Pai, no nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esse coração grato, Senhor, que o Senhor tem nos colocado, Senhor. Que nós sejamos, Pai, agradecidos, Senhor, que nós não possamos somente reclamar, Senhor. Que nós possamos agradecer mais, Senhor. E saber que todas as dificuldades servem para o nosso crescimento, Deus. Paizinho, no nome de Jesus, Pai, eu coloco, Senhor, mais uma vez, Senhor, essa ministração no Teu altar, Deus. Aleluia. Obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor usou, Pai. Aleluia, Deus. Pastor Thaleson para trazer, Senhor. Que Ele continue sendo esse instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Que Ele continue sendo o vaso na mão do oleiro, Pai. Amém, Que o Senhor quebre quantas vezes for preciso, Pai. Mas que o Senhor restaure todos os vasos dessa casa, Pai. Aleluia. Que a Tua presença, Senhor, se faça real neste lugar, Deus. Através das nossas vidas, Pai. É o que nós te rogamos, Senhor. Que o nosso rosto resplandeça lá fora, Senhor. Que a nossa presença seja notória a todos os homens, Deus. No nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém.